Meu trabalho sobre Arquimedes. Ele foi um grande físico, químico, filósofo, 287 anos antes de Cristo. Felizmente, as obras de Arquimedes, este grande físico, chegaram a nós. Arquimedes nasceu em 287 a.C. Quando era jovem, viajou muito e conheceu muitos cientistas, familiarizou-se com tesouros da biblioteca de Alexandria, cidade onde estava. Voltou a Siracusa, sua cidade atual, já como cientista famoso. Suas meditações científicas podiam levá-lo para tão longe de si que ele até esquecia de tomar banho ou até de comer. Dizem que muitas vezes os criados de Arquimedes o levaram contra sua vontade para o banho. Durante o banho, ele continuava desenhando figuras geométricas com as cinzas da chaminé ou em sua pele no corpo nu. Uma vez, Arquimedes pensava em um problema colocado para ele para atiçar de Siracusa, para descobrir se uma coroa feita para atiçar era feita de ouro puro ou se o joalheiro desenhara uma porção de bronze no lugar de metal precioso. Arquimedes teria que calcular o volume da coroa. Pensando nesse problema, sentado na banheira, a quantidade de água escorria para o chão. Ao mesmo tempo, notou que o peso de seu corpo tornava-se mais leve. Enquanto teve uma intuição, correu nu pelas ruas gritando: Eureka, descobri! E assim a lei de Arquimedes foi descoberta. A lei de Arquimedes diz o seguinte: a aparente perda de peso é igual ao peso fluido que foi deslocado. A distração de Arquimedes em seu desligamento da vida real não o impedia de resolver os problemas práticos. Diferente de seus contemporâneos, não encarava a ciência apenas como um capricho de uma mente sofisticada. Ele usava como um meio para compreender as leis da natureza e como um instrumento para resolver complicados problemas da engenharia. Uma vez, em uma carta para o rei Hieron de Siracusa, o matemático afirmou que, dada a força, qualquer peso poderia ser movido. E deu um ponto de partida exato: eu moverei a terra. Hieron pediu provas. Arquimedes mandou que arrastassem um barco até a praia e o enchesse de lastro. Então puxou o barco por uma corda e percorria um sistema de blocos, sem qualquer esforço aparente. E Hieron ficou muito satisfeito e pediu a Arquimedes que projetasse máquinas de luta para defender a cidade. A história diz que ele foi autor de aproximadamente 40 descobertas, mas a grande maioria não chegou para nós. Segundo Arquimedes, suas conquistas mais importantes foram as obras de geometria. Ele compilou formas para calcular quadrado e figuras de várias formas. Formou grupos de poliedros semi-regulares, que mais tarde foram chamados de corpos de Arquimedes, e foi o primeiro a calcular e introduzir o π. Arquimedes pediu para cortar uma esfera inscrita dentro de um cilindro, com os raios de proporções de 3:2, pois considerava aquela descoberta a maior da ciência até aquele momento. Em 214 a.C., Marcellus, comandante romano, foi para Siracusa, que apoiava Aníbal na Segunda Guerra Púnica. Pensava que tomaria a cidade com maior facilidade, mas alguma coisa inesperada o aguardava. O sítio de Siracusa foi descrito assim pelo historiador Plutarco. Em 212 a.C., durante as comemorações para a deusa Artemis, os defensores da estrada relaxam sua vigilância e os romanos se atiraram sobre Siracusa. Um legionário romano atacou Arquimedes quando ele desenhava figuras geométricas na areia. O comandante Marcellus ficou muito desapontado com a morte de Arquimedes,
pois pretendia colocar o talento do cientista e físico a serviço de Roma. 36 anos mais tarde, Cícero, o famoso orador romano, encontrou a sepultura abandonada de Arquimedes e, como fora pedido para o cientista, o desenho dentro do cilindro foi cortado sobre seu túmulo. Arquimedes, em sua vida, foi inventor, matemático, filósofo, físico, engenheiro. Seus principais interesses eram a astronomia, matemática, engenharia e física. Ele foi o criador do cilindro da Fórmula Pi. Bom, acho que é isso. E o restante tá no trabalho que eu já mandei pelo EducarWeb, que é o trabalho escrito. Hanna 113.